psicopatas. Psicopatas não têm capacidade empática por definição. Portanto, estão felizes, estão fazendo piadas. E eu não estou falando isso, psicopatia ou problemas mentais, como figura de linguagem. É um diagnóstico clínico. Pessoas que fazem piadas com gente idosa que se acidentou, pessoas idosas que se acidentaram, que tiveram traumatismo craniano, são pessoas que perderam a sua capacidade empática. E se vocês querem ver exemplos de como estas pessoas estão livres e leves e soltas, tentem não vomitar na tela. E eu peço perdão, porque ainda está perto da hora do almoço, então vocês ainda podem estar fazendo digestão. Tentem não vomitar vendo Daniela Lima comentar o caso. Sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. É que eu não sei. Da cama virou pois é, Dani. Caiu da cama, virou eu demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou para o ex-presidente Jair Bolsonaro avisar que caiu da cama, né? Enfim, a gente mostrou aí nas reportagens do UOL. Eu não sei como alguém... É difícil colocar em palavras. Né? Eu sou um profissional das palavras, não sei o que dizer. Que coisa miserável, coisa triste, que podridão humana. Uma pessoa dessas falando em público, num veículo, chamando outros comentaristas. Quem foi o idoso que teve um traumatismo craniano leve? KKK. Não sei o que dizer um troço desse. O Flávio disse ontem aqui na entrevista que a expectativa dele é que ele não tem, na verdade, que expectativa de que o Alexandre faça alguma coisa. Já o diagnóstico do senador Flávio Bolsonaro é o mesmo que o meu. Não há o que se esperar mais do Alexandre de Moraes. O que hoje se espera, milagrosamente, é a possibilidade de algum ministro do STF se insurgir contra isso e utilizar os poderes que tem para mandar, em contramão do Alexandre de Moraes, mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar humanitária. E eu espero que isso aconteça. Eu espero mesmo. Eu meio que torço para que ainda haja algum homem de valor e não um homem de preço, né? Homem de preço a gente tem, homem de 129 milhões e outros, mas homem de valor no Supremo Tribunal Federal, eu não sei. Eu tenho uma torcida, mas não sei se tenho a expectativa de que isso aconteça. No final das contas, resta o que nós sabemos. E nós sabemos disso. Alexandre de Moraes, além de corrupto, é um violador de direitos humanos. Quando os Estados Unidos da América retiraram as sanções, e nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, eles deixaram claro que a revogação não era uma revisão do que havia sido da classificação, era uma revogação por conta do interesse da política externa americana naquele momento. Nunca se falou que houve um erro ou que o Alexandre de Moraes não era um violador de direitos humanos. E eu digo a vocês, eu olho para vocês agora e digo a vocês que no que depender de mim, eu vou continuar trabalhando incessantemente. Não só para que o Alexandre de Moraes seja sancionado, para que ele seja removido do poder e preso. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. Certamente não é fácil, mas também não era fácil que ele fosse sancionado. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Não tem jogo perdido. Ah, meu Deus, tomamos como é que eu posso chamar isso? Um contratempo forte? Tomamos. De fato, foi um contratempo forte. De fato, não era algo que nós esperávamos, planejávamos ou queríamos.
Mas a vida é assim, não tem jogo perdido, não tem mimimi, não tem essa de ficar chorando embaixo do lençol. Nós temos os canais, temos os meios de comunicação, estão abertos e nós vamos continuar fazendo pressão, inclusive retomando a pressão por meio do Congresso dos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump volte a designar Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Então, hoje, toda a documentação está pronta. A gente só precisa acrescentar esses novos fatos como a continuidade da tortura do presidente Jair Bolsonaro. E praticar e seguir no processo de convencimento e persuasão de que esta, embora possa ter sido uma decisão oportuna momentaneamente, e a gente vai falar sobre Venezuela aqui hoje, para os interesses americanos, não é uma medida oportuna no longo prazo para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Não é, porque essas pessoas vão sair daí em algum momento. E os Estados Unidos sempre foram defensores dos direitos humanos. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Então, sim, vamos continuar trabalhando para uma política externa mais favorável ao Brasil, vinda dos Estados Unidos. Claro, Donald Trump sempre vai priorizar o interesse americano, mas nós vamos trabalhar para que isso também leve em consideração as necessidades urgentes e prementes do povo brasileiro. E isso inclui, sim, por que não, a possibilidade da restituição das sanções ao Alexandre de Moraes. Não estou prometendo, não estou fazendo nenhuma promessa, exceto a promessa de que vamos continuar trabalhando nessa direção. Todos aqueles que quiserem fazer alguma coisa nessa direção também são bem-vindos. E a gente tem que retomar um assunto interessante relacionado ainda com conexão em Alexandre de Moraes, STF, porque durante quase 7 anos, nós ouvimos repetidamente na imprensa que existia uma milícia digital, um gabinete do ódio, aliás, para utilizar o termo que o MBL e o Felipe Moura Brasil ajudaram a propagar. Né? O que era isso? Haveria, então, um gabinete do ódio do bolsonarismo contra essas pessoas. E vira e mexe aparece algum idiota, até da própria direita, falando em ataques, em gabinete de ódio, repetindo essa mesma acusação. Gente nossa. E vários da direita, inclusive, foram acusados, num dado momento, de receber dinheiro para denegrir pessoas, o que a gente chama de ataques. Né? Eu falo, ataque é algo físico. Você criticar, xingar alguém não é um ataque. Parar de usar o linguajar do adversário. Vamos usar a palavra denegrir, que o eunuco invertebrado está proibido de utilizar até hoje, mas nós podemos utilizar essa palavra, denegrir. Muita gente foi acusada de receber dinheiro, eu nunca fui, né? Mas, por exemplo, o Terça Livre foi injustamente acusado de receber, acho que, sei lá, não me lembro, R$10 do AdSense do Google por causa de um anúncio da Secom no AdSense ou no veiculador de anúncios, isso é R$10. E essa narrativa foi repetida e eu fazia parte do Terça Livre, essa narrativa foi repetida durante quase 7 anos. 7 anos. A Polícia Federal chegou a acusar o Alan e pediu extradição dele para os Estados Unidos de lavagem de dinheiro justamente por ter recebido dinheiro para fazer o que ele fazia. Eu falo para vocês, eu confesso até que a esse ponto eu queria que fosse verdade, eu queria que existisse esse tal desse gabinete de ódio. Porque eu não só estou há 3 anos, fizemos aniversário de 3 anos no dia 30 de dezembro, ou seja, na semana passada, 3 anos de contas bancárias bloqueadas no Brasil. Mas não só nós tivemos as contas bloqueadas no Brasil, como também o Paulo Figueiredo Show nunca recebeu nenhum centavo sequer que não seja de você que está assistindo na audiência. Né? Quem me dera, quem me dera, não só houvesse recursos financeiros, mas que o bolsonarismo fosse sequer organizado a ponto de fazer alguma coisa assim. Tem gente que acha que a gente se coordena, mas o pessoal da direita nem conversa entre si, existe zero coordenação, por exemplo, entre mim e o Alan dos Santos, ou o pessoal da revista Timeline. Estou nem falando com o Alan. Existe zero de coordenação entre mim e o Kim Paim. Eu devo ter conversado com o Kim Paim, acho que 2 ou 3 vezes na vida. E é assim com todo mundo.
É por isso que muitas vezes, existem tantos conflitos entre as pessoas da direita. Eu fiquei, é público aqui, eu fiquei um bom tempo sem falar com o Rodrigo Constantino, depois a gente retomou nosso contato, mas as últimas vezes que eu falei com ele, por exemplo, foi para saber da saúde dele, nunca para saber de política. O Marco Antônio, do Fio Diário, colocou no ar no programa dele um cara que estava me difamando, dizendo que eu era parceiro do Gilmar Mendes, no programa do qual eu fazia parte. Então não existe prova maior de que não existe coordenação entre a direita. Mas a gente aprende, né? Tem uma máxima que é atribuída ao Lênin, que é acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Eu digo que se atribui ao Lênin porque ninguém sabe se foi ele mesmo que disse ou não, mas essa máxima é o modus operandi da esquerda. Nós temos o gabinete do ódio, sim, mas quem está envolvido em escândalo de propaganda com a Choquei, quem está envolvido em escândalo de influenciador da Mind8, quem recebe verba pública para a ONG por ser amigo do presidente, são eles da esquerda. E daí, não dá para não falar, do novo escândalo envolvendo essa galera, que é a milícia digital do Banco Master, cliente da Viviane de Moraes,